Amém? Hoje eu quero falar sobre ilumine a sua vida, ilumine a sua casa. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas 15, 8 a 10. Nós vamos ler uma parábola. Jesus falava muito por parábolas, que eram histórias do dia a dia, do cotidiano da época, para que as pessoas compreendessem alguns princípios, alguns ensinos que Jesus queria passar. E essa parte que nós vamos ler é uma parábola que vem composta por 3 parábolas. A parábola da dracma perdida, que aqui nós vamos ler, a parábola da ovelha perdida e a parábola do filho pródigo, do filho perdido. E hoje nós vamos particularmente ficar nesse trecho de 8 a 10. Abrimos nossa Bíblia, sempre um bom exercício, não confie no telão. Abre a sua Bíblia, amém? Diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Essa é uma das histórias que Jesus conta. E ele vai falar sobre uma mulher que na sua casa havia escuridão. E ela perde alguma coisa muito importante e ela não consegue achar. Então, primeiro eu quero falar assim, ponto a ponto, sobre esse texto, algumas coisas do que nós podemos aprender de prático na nossa vida. O primeiro ponto é a situação de escuridão. Naquela época, as casas não tinham janelas. Então, obviamente, você sabe que nem luz elétrica tinha na época. Então, tudo era muito escuro. Mesmo durante o dia, as casas eram muito escuras. E havia umas candeias, né? Alguns mais, com mais condições, tinham um candelabro, né? Que iluminava. Ali, naquela candeia, se colocava azeite e se colocava o fogo. E aquilo se colocava num lugar alto para que tivesse o máximo de iluminação possível naquela casa. Essa era a situação de luz para uma casa naquela época. O que eu quero falar com isso? Pontuando com você primeiro essa questão da falta de iluminação, da escuridão, dessa realidade da história que Jesus traz. Queridos, às vezes na nossa vida, nós vivemos momentos e situações de escuridão. Às vezes há áreas da nossa vida que estão debaixo de uma grande escuridão. E quando há escuridão, nós não vemos as coisas, nós perdemos coisas que são importantes, nós não nos livramos de coisas que têm que sair da nossa vida, porque a escuridão paralisa. Essa mulher perde alguma coisa de muito valor e ela começa a procurar, mas para procurar ela precisava de iluminação. A escuridão era a realidade em que ela estava. Então ela toma uma decisão de acender a candeia para que ela pudesse olhar com mais clareza a sua casa. Procurar. O texto diz que ela pega uma vassoura e ela começa diligentemente a procurar nos cantinhos. Sabe quando a gente começa a procurar nos cantinhos, debaixo dos móveis? Porque ela tinha que encontrar aquela dracma perdida.
Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes há necessidade, meu querido, de nós acendermos a luz em algumas áreas da nossa vida. Às vezes há necessidade de acendermos a luz na nossa casa, no casamento, na nossa vida. Porque há coisas debaixo da obscuridade que não se pode ver. E quando a luz vem, a luz revela as coisas. O que foi perdido, o que deve sair de lá. A luz vem para revelar. Duas coisas interessantes com relação a quando você acende uma luz, quando você está procurando alguma coisa. A primeira é que você provavelmente encontra aquilo que você está procurando. A segunda é que você vai encontrar coisas que você não estava procurando. Não é assim? Você tem lá seu sofá, que está lá 800 anos na sua sala. E para você, a sua casa está hiper, mega, bem limpa. Até o dia que você resolve tirar aquele sofá de lá e colocar para cá. Você acende a luz, ou é durante o dia, e você diz, meu Deus, eu achei que a minha casa estava limpa. Não é assim? Você até encontra o que você estava procurando, mas você encontra coisa que você nem lembrava que tinha perdido. A chupeta do filho que já está com 20 anos. Está lá. É poeira, é sujeira. Ou seja, por um lado você acha o que você está procurando, mas por outro lado, a luz revela coisas que estão encobertas, que precisam ser denunciadas, precisam ser tiradas, removidas. Essa mulher não era uma mulher descuidada com a sua casa. Ela era uma mulher extremamente zelosa com a sua casa. Mas quando ela perde alguma coisa, aquilo faz com que ela tome uma decisão. Ela acende a luz, de forma que ela pudesse ver tudo com clareza, pega uma vassoura e começa a catar. Não é assim, quando a gente perde alguma coisa? E revira aqui, revira lá, e gaveta, e tudo que tem direito. Até encontrar o que queria, o que estava procurando. E junto com isso se encontra muita coisa que não se queria encontrar. Essa é a vantagem de quando a gente acende a luz. A luz vem para iluminar. E quando ilumina, você toma conhecimento. E você tem que tomar uma decisão do que fazer. Eu imagino ela espantada, dizendo, meu Deus, eu achei que estava tudo tão limpo e está tudo sujo. Olha quanta poeira. Olha quanta barata morta. Gente, horrível, barata morta. Eu nem tinha noção disso. E ela vai com a vassoura e limpa cada cantinho. Hoje o que Deus quer fazer na sua vida, meu querido, você veio a esse lugar, porque Deus tem um projeto para você, de trazer luz sobre a sua vida. Em primeiro lugar, a sua vida. Trazer luz sobre a sua casa. Trazer luz sobre o seu casamento. Trazer luz sobre sua vida com Deus. E quando a luz vem, é revelado as coisas como de fato são. E aí a gente tem que tomar uma decisão. A terceira coisa que eu achei interessante, terceiro ponto nessa parábola, é que ela varre o chão. Diligentemente, o texto diz, ou seja, com toda atenção, ela vai varrendo aquele chão, procurando o que ela tinha perdido. E ao mesmo tempo fazendo aquela limpeza que talvez há muito tempo ela não fazia, nos cantinhos, debaixo dos móveis. E vai vendo que tinha um monte de coisinha que ela não se deu conta e que precisava de uma boa limpeza. Quando a gente vai mudar de casa, eu já mudei de casa várias vezes.
você julga que a sua casa está limpíssima, até que começa a tirar todos os móveis, né? Vai colocando no caminhão. Aí você olha a casa, está imunda. Parece que ninguém nunca limpou aquela casa. É mais ou menos assim na nossa vida. Há coisas e há situações que vão se acumulando, que vão ficando nos cantinhos e nós não percebemos. E há momentos que Deus traz à luz para que haja mudança, para que haja limpeza, para que se ache o que se havia perdido. Hoje Deus te dá a oportunidade de acender uma luz na sua vida, na vida da sua família, no seu casamento, nos seus filhos, para que você possa varrer com diligência e remover o que precisa ser removido. O texto fala da dracma perdida. Dracma era uma moeda que valia o equivalente a um dia de trabalho de um trabalhador, o salário de um dia. A minha vida inteira eu achei que essa era uma mulher que, na realidade, o que motivava ela a procurar essa moeda perdida era o fato do valor monetário. Era dinheiro, talvez ela precisasse. Não é uma quantia muito grande, mas é um valor. E por isso a motivação dela limpar a casa e tentar achar a dracma. Até que eu aprendi, é bom que a gente sempre aprende, né? Sempre tem que... A gente aprende que a viúva não era uma velhinha, né? Podia ser uma viúva de 20 anos, não é mesmo? Mas, enfim, as conclusões da gente. O que era de importante aqui? Nesse tempo, uma mulher, uma judia casada, ela usava um diadema, um ornamento, você já deve ter visto em filmes, com 10 dracmas, 10 moedas penduradas. Você deve ter visto nas novelas de época, nos filmes de época, e a gente achava que era só ornamento, mas aquilo significava que ela era uma mulher casada, tinha um compromisso com um homem. Então uma mulher jamais saía de casa, uma mulher casada, sem colocar o seu diadema. É como uma aliança hoje em dia, que nós usamos no casamento. Porque aquilo distinguia ela como uma mulher casada, era importante. E ela ficar com menos uma dracma, uma moeda, era uma coisa que chamava atenção, era uma coisa que indicava desleixo. Eu não sei quem já perdeu uma aliança. Eu acho que todo mundo em algum momento já perdeu sua aliança de casamento. Você quase morre, infarta, pensando que o outro vai ter um negócio. Eu me lembro que uma vez Ricardo perdeu a aliança dele. Isso faz muito tempo. Claro, né? Faz muito tempo. E toca procurar, e procura em gaveta, e procura em tudo que é canto, e limpa. Eu já tinha achado que devia ter perdido na rua, porque em casa não estava. Um belo dia, eu encontro a tal da aliança na gaveta dos legumes, dentro da geladeira. Agora, você pode imaginar alguém perder uma aliança dentro da geladeira? Mas era uma perturbação, porque tinha que achar a tal da aliança. Por que, meu querido? É um valor financeiro, monetário? Não. Era o valor de significado, era o valor afetivo, era o que aquele diadema com as 10 dracmas significava para aquela mulher, para o casamento dela. Era um significado que ia além do material, tinha um valor grande. E essa mulher, então, o que move ela a procurar era esse valor afetivo. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido, nem tudo que nos move, nem tudo que é importante para nós tem valor material, financeiro. Há muitas coisas que são valores, que são princípios, como o pastor estava falando agora. E sabe o que acontece? Por que Jesus ensina essa parábola?
É que ao longo da vida, com tantas preocupações, com tanto corre-corre, com tantas coisas, nós vamos perdendo coisas de valor, que são de valor para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa vida, para o casamento. Os valores vão ficando pelo caminho. E hoje é o dia que Deus levanta uma luz para iluminar a sua vida, a sua casa, para que você procure valores que foram perdidos ao longo da vida. Você casou e você fez o propósito dos dois, todas as noites antes de dormir, orarem juntos. Ótima decisão. Um valor importantíssimo para o casamento. Chegou 1, 2 anos, daqui a pouco um vai dormir 1 hora, outra hora, um está de bico para o outro, e aí a oração, faz uns 300 anos que não se ora junto. Um valor importante que foi perdido. Você, quando teve seus filhos, você tinha muitos sonhos e projetos do que era valor importante para os seus filhos. Eu não estou nem focando aqui só em valores espirituais e bíblicos. E eu me lembro que lá em casa nós sempre tivemos muita preocupação, e uma das coisas que a gente queria muito é que os nossos filhos amassem os livros, a leitura. Para mim e para Ricardo isso era muito importante. Então nós tínhamos que dar o exemplo. E os nossos filhos sempre nos viam lendo livros. Hoje com a internet fica difícil, né? Sabe o que você está vendo na internet? Mas sempre os filhos viam. Isso criou neles hoje eles leem livros, eles comem livros. Valores que para nós era importante. E a gente passou para os nossos filhos. Mas quantas vezes ao longo da caminhada a gente vai deixando as coisas de valor ficando para trás? A gente vai perdendo a dracma, que não é o valor material, mas é o valor simbólico, é um valor que tem, é um princípio importante. Para aquela mulher representava o casamento dela, uma aliança de casamento com seu marido. Por isso ela acende a luz e ela começa a procurar com diligência, porque aquele valor era importante. Olha para mim, deixa eu te falar uma coisa. Quantos valores você tem perdido ao longo do tempo? Quantos valores a sua casa tem perdido ao longo do tempo? Quantos valores pessoais que você já teve consciência em algum momento que era importante para a sua vida, e que as coisas vão acontecendo e você acaba, quando você vai parar num momento como esse, é que você vai avaliar: onde estão os meus valores? Será que eu os perdi ao longo do caminho? Hoje Deus te trouxe aqui para você acender uma luz, iluminar dentro de você, primeiro dentro de você, iluminar a sua casa, o seu relacionamento conjugal, a vida dos seus filhos, e avaliar onde estão os valores. Algum valor foi perdido? É hora de pegar a vassoura e começar a procurar. Às vezes o valor é na nossa vida com Deus, às vezes os valores são coisas no casamento. Você casou e você fez o propósito no seu casamento com toda a honestidade do seu coração de não ter segredos para o outro. Aí as coisas vão acontecendo, a vida vai passando, algumas coisas você já não conta, o seu celular tem uma senha que o outro não tem acesso, e quando você vai ver, você perdeu esse valor que lá no início do casamento era tão importante.
a transparência entre os dois. Deixa eu te falar uma coisa importante. Nesse próximo ano, uma das coisas que Deus tem nos movido, a mim e aos pastores, é de nós estarmos vendo a situação e investindo em famílias. Porque há ajustes que precisam ser feitos dentro de casa. E eu sei que algumas pessoas me olham e dizem assim: ah, apóstola, beleza para quem tem aquela família, propaganda de Doriana, né? Aquela família perfeita. Todo mundo vai para a igreja junto, os filhos obedientes, coisa linda, né? O amor profundo do casal. E você pensa assim: não é para mim. A minha realidade é que eu sou só, já não sou mais casada. A minha realidade é que eu não tenho filhos. A minha realidade é que meu casamento é um inferno. A minha realidade é que meu lar não é nada disso. Eu não sei, eu estou falando para você porque às vezes eu me sinto assim. Quando a gente está aqui falando, Juliano, Júnior, falam bastante sobre família, tem hora que eu penso assim: gente, eu não consigo nem adaptar a minha realidade. E a gente se sente meio que fora. Eu quero te dizer uma coisa: não importa o tipo de família que você tem, disfuncional, desregrada, metade tem o Senhor, metade não, você está ali batalhando sozinha para que os princípios de Deus sejam estabelecidos, não importa. Você faz parte de uma família e para Deus não importa se é a família doriana ou a família disfuncional. É a sua realidade e continua sendo família. O que me chamou a atenção sobre essa história é que em momento nenhum esse abençoado do marido aparece para ajudar. Você percebeu? Eu já percebi logo isso. Falei: onde estava a criatura que não estava procurando a dracma? Não é mesmo? A gente não sabe, de repente era um marido ausente, um marido, enfim, não sabemos. Mas aquela mulher, sozinha, ela detectou que um valor que para ela era importante havia sido perdido. E ela se posiciona, toma uma decisão, pega uma vassoura, acende a luz e vai procurar. Não importa se tinha alguém para ajudar ou não. Não importa se tinha marido ou o marido não fazia nada. Vai ver que ele estava na sala vendo televisão no sofá, né? Não, estou brincando. Nem televisão tinha, nem luz elétrica. Hoje Deus quer trazer essa luz, meu querido, para iluminar o seu ambiente interior, de coisas que talvez tenham sido perdidas ao longo do tempo. Hoje é dia de acender a luz e varrer os cantinhos que a gente vai deixando, né? Aquelas sobrinhas. Não importa se é uma família dividida, não importa se houveram rompimentos entre amigos, irmãos, familiares, não importa se a questão é uma frieza espiritual por alguma causa. Hoje é o dia de se reaver, de se restaurar esses valores, como foi o caso dessa mulher. Essa mulher perdeu um valor no seu lar. Lar não é casa, né? Lar é onde você está, independente da geografia, onde seus familiares estão, a família que você tem, seja ela como for. Lar é aquele lugar de intimidade, em que você pode e deve ser você mesmo. Lar é aquele lugar que você chega e põe a sua roupa de mendigo, né, assim, e fica jogado no sofá de boa, porque você está em casa. Só gente de novela que anda dentro de casa de salto alto, maquiada. Na verdade, eu sou assim. Eu pego aquela roupa mais velha que tem, já tem 39 buraquinhos de traça, comida, porque eu quero me sentir à vontade. Eu estou no lugar da minha intimidade. A
coisas, há valores que são perdidos no nosso lar, nos lugares e nos acessos de maior intimidade que nós temos. Ela encontra o que ela tinha perdido, mas ela encontra também coisas que ela não esperava encontrar. Quando a gente toma uma decisão como dessa noite, de acender uma luz dentro de nós, na nossa casa, no casamento, a gente tem que estar na expectativa de encontrar coisas que a gente gostaria de não encontrar. Não apenas os valores que foram perdidos, mas coisas que talvez ainda estejam entranhadas, escondidas, sujando, deixando a desejar. Essa é uma mensagem para nós hoje. Essa história que Jesus conta é que ainda que nós sejamos vigilantes, ainda que nós sejamos cuidadosos, o fato é que a gente vai perdendo muita coisa pelo caminho e coisas importantes. E hoje é o dia de nós olharmos para dentro de nós, para dentro da nossa casa, passarmos a vassoura para ver onde é que nos perdemos, quais valores nós perdemos ao longo do caminho. A gente constrói um casamento baseado em valores, talvez coisas que você tenha trazido da sua casa, da sua infância, alguns princípios importantes, tanto das coisas de Deus como princípios de vida. Nós vamos todos sentar à mesa e nós vamos orar juntos, agradecendo a Deus o alimento. Uma ótima decisão, até que começa a dificuldade, cada um tem um horário, um pega o prato, vai na frente da televisão, o outro vai almoçar sei lá que horas, e aí a ideia linda, maravilhosa de orarmos todos juntos não acontece. Nós construímos um casamento baseado em valores. E hoje eu quero trazer à memória, a minha oração do Espírito é que traga à sua memória esses valores que ficaram perdidos lá atrás. Você constrói sua vida com Deus baseado em valores, decisões que você tomou. Não, esse ano... Eu já entendi que o governo da área material da minha vida está nas mãos do Senhor. Então, esse ano eu vou ser fiel nos meus dízimos, nas minhas ofertas, nos propósitos que eu faço com o Senhor. Aí lá pelo segundo, terceiro mês começa a embolar as coisas, tem criança que fica doente e não sei mais quando você vai ver, o valor ficou perdido. Não, esse ano eu vou ler a Bíblia toda num ano. É meu propósito com o Senhor. Todos os dias eu vou ter um tempo de oração com o Senhor, um tempo com Deus. E eu não estou dizendo que você faça isso por mal, ou eu faça isso por mal. A gente tem realmente essa intenção. Mas à medida que a gente vai caminhando, a gente vai deixando, esquecendo essas coisas pelo caminho. Existem metas, existem objetivos muito saudáveis, muito bons. Por exemplo, em relação à sua saúde. Não, eu preciso estar em dia, eu preciso fazer um check-up, preciso fazer lá a minha mamografia, eu preciso fazer o exame de próstata, porque é importante, a partir de certa idade. Eu preciso me cuidar. Muito bem, você vai um dia... O médico te passa os exames estão até hoje na sua gaveta e você não fez nenhum. São valores que a gente vai perdendo. Metas, eu vou voltar a estudar, eu quero voltar a desenvolver mais essa parte intelectual, eu tenho o objetivo de ler pelo menos um livro por mês, coisas importantes. Que agora, quando nós chegamos a 20 dias do ano 2023, você olha para trás frustrado, porque se perderam ao longo do caminho. Foi um ano muito difícil, foi, de fato. Tem sido um ano muito difícil. Mas sabe uma coisa que eu tenho aprendido e que me chamou a atenção em relação a essa mulher? É não terceirizar responsabilidades. Essa mulher, em momento nenhum, ela põe culpa em outro.
Deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente não é responsável pelas coisas, as coisas nunca mudam. Porque o defeito e o problema está sempre no outro, nunca em nós. Então nunca há uma mudança. O nome disso é autorresponsabilidade. Enquanto você estiver terceirizando, o culpado é o pai, o culpado é a mãe, o culpado é porque eu tenho pouco dinheiro, o culpado é porque é a esposa, é o marido, o culpado é o governo, o culpado é... Meu querido, presta atenção. Essa mulher era diligente, cuidadosa com a sua casa. Aconteceu dela perder alguma coisa de valor. Ela não fica procurando outras razões e outros motivos. Ela pega a vassoura, ela toma uma decisão e ela começa a procurar. Deixa eu te dizer uma coisa. Há coisas que o Espírito Santo já está te falando e vai continuar te falando essa noite, que você perdeu ao longo do caminho e que você já está elaborando uma boa desculpa aqui, pensando assim, mas o culpado foi fulano, mas o culpado foi cicrano, mas o culpado foi, mas o culpado sou eu, a responsabilidade é minha. Só vai haver uma mudança quando eu assumir a minha responsabilidade. Amém? Dura essa fala, né? É brabo. É tão bom quando a gente joga no colo do outro, né? É ótimo. O outro também não assume, a batata quente não fica nem comigo nem contigo e ninguém faz nada. Continua a mesma coisa. O mesmo problema de sempre. Quais são os valores, meu querido, que você tem perdido ao longo da vida? Abre a sua Bíblia comigo, por favor, no Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Texto bem conhecido. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O que esse texto está dizendo é que a palavra de Deus é essa luz que vai nos direcionando o caminho. Quando nós estamos em contato com essa palavra todos os dias, as perdas serão menores, porque a palavra denuncia, a palavra traz entendimento, a palavra revela o que precisa ser mudado. Então você não precisa chegar depois de não sei quantos anos num culto como esse para fazer uma autoavaliação e mudar o que tem que mudar. A questão é que não basta ser alguém que ouve a palavra. Você está aqui aos domingos, você ouve a palavra, você gosta, você em casa coloca lá num podcast uma palavra de Deus ou algum vídeo da palavra de Deus. Mas se você não for praticante, é como se essa luz fosse se apagando e não tivesse função nenhuma. Precisamos manter acesa a luz através da palavra de Deus todos os dias e a prática da palavra. Há uma grande diferença diante de Deus. Existem aqueles que são ouvintes, Tiago vai dizer isso, ouvintes da palavra. E aqueles que são ouvintes e praticantes. Você pode passar uma vida inteira sentado no banco da igreja, ouvindo um monte de palavra maravilhosa. Se isso não se reverter na prática, não tem eficiência nenhuma. Você continua andando debaixo de trevas, de escuridão, sem encontrar, perdendo valores, acumulando sujeira, da mesma forma. Então nós precisamos aprender a colocar em prática. A luz precisa brilhar continuamente, constantemente, trazendo valores perdidos, mostrando, denunciando aquilo que precisa ser mudado na nossa vida. Existe um significado, eu estava procurando a nossa menorá. Menorá é um castiçal com 7 hastes, que
ela servia no tabernáculo e no templo, e era fonte de iluminação no templo. Era aquilo, o azeite era colocado ali, e aquilo aceso era o que gerava a luz em todo o ambiente do tabernáculo. A menorá, que a gente chama, que é esse candelabro, é um paralelo, é um símbolo do Espírito Santo. Quando a gente tem o Espírito Santo dentro de nós, é essa luz contínua que vai nos iluminando por dentro. E através da palavra, nós vamos caminhando e sabendo o que fazer. Meu querido, se tem valor para você, não deixe de tomar posse, de buscar, de restaurar o que tem valor para você. Eu quero concluir essa palavra, mas é muito importante que isso, de alguma forma, se reverta numa coisa de prática na sua vida. Hoje é o dia que Deus te trouxe aqui para acender uma luz, para iluminar o seu ambiente. Dentro de você, na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, seja em que área for. No ambiente em que você está. Para quê? Para que quando a luz ilumine, você encontre os princípios e valores que foram deixados pelo caminho. É hora de restaurar. É hora de trazer à prática novamente dos valores saudáveis, valores bíblicos, valores que são importantes na vida. E é hora também de denunciar o que precisa ser limpo, o que precisa ser removido, o que está lá escondidinho e você está deixando passar e não quer deixar ir. O Senhor, o Espírito, é essa menorá dentro de você. A questão é, muitas vezes, essa menorá já está apagadinha, porque a gente não alimenta com azeite. A gente não alimenta com a unção do Espírito. Então ele já não revela mais nada, ele já não denuncia mais nada, ele já não mostra nada que se perdeu, porque está apagadinho lá dentro do nosso coração. Hoje, cabe a você decidir. Pegar a vassoura, varrer os cantinhos, jogar fora o que precisa jogar fora, limpar o que é sujeira e resgatar valores que estão perdidos na sua casa, no seu casamento, com seus filhos, na sua vida com Deus, dentro de você. Valores que estão perdidos. Eu quero te convidar a ficar de pé, porque o mais importante disso tudo é a decisão que cada um toma diante de ouvir essa palavra. Uma palavra tão simples, né? Mas é uma palavra de destino. E Deus te trouxe aqui porque Ele quer sim iluminar, para que haja mudança no que precisa ser mudado. Então acenda a sua lâmpada hoje. Acenda a sua lamparina, o seu candeeiro. Encontre os valores que estão perdidos. Deixe Deus limpar o que precisa ser eliminado. Nós vamos cantar um cântico. E eu quero que você feche seus olhos e ore ao Senhor. A minha oração nesse dia todo tem sido: Espírito Santo, traz essa revelação ao coração de cada um, porque eu não te conheço. Eu não sei o que está passando dentro de você. Não sei. Mas o Espírito é essa luz dentro de você, que tem essa função de iluminar para recuperar o que se perdeu, mas também para iluminar e remover o que precisa ser removido. Então feche seus olhos. Deixa o Senhor falar com você.